concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui Jesus está dizendo para Marta: eu vou ressuscitar ele, Marta. Só que Marta entendeu que Jesus falava na outra vinda que ele pregava na última vinda de Jesus. E Jesus estava falando para Marta: eu vou ressuscitar ele agora, Marta. E Marta pensou que era ressuscitar dos mortos no último dia. Então Marta fala assim: eu sei. Mas Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverás. Então Jesus é quem dá vida e quem tira a vida. Lembra que eu falei isso no conteúdo? Se vocês olhar aí nos conteúdos atrás aí, vai ver que eu falei. Eu não lembro bem qual foi, mas vai ver que eu falei. Deus dá a vida e tira a vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e sou a vida. Porque Deus é Espírito, Jesus é Espírito. É Espírito e verdade. Que pode dar e tirar a nossa vida. Por isso que eu digo assim, tem gente que morre. Uma coisa que eu não sabia, aprendi há poucos dias. Que falaram assim, que quem morre de acidente fica esperando até no dia da morte que Jesus quer que morra normal. Então não sobe essa pessoa, fica aqui vagando na terra até chegar no dia que Jesus quer que morra. Porque quem antecipou a morte dele foi o próprio inimigo. Ou às vezes a pessoa que antecipou, comprou um transporte e bateu, teve um acidente e morreu. Então, aqui Jesus está falando que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque ele está falando aqui, mesmo que morra, viverá, mas é lá no céu, na vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo vai morrer. Eu creio em Jesus, né? Eu até prego o evangelho. Eu vou morrer um dia. Não sei quando, nem como, nem aonde. Não sei, só sabe ele. Mas se eu permanecer firme, dessa maneira, evangelizando, rezando, como eu estou rezando, respeitando, vivendo o evangelho, tenho certeza que eu vou para o céu. Então, quando eu morrer, se eu continuar nessa perseverança, nesse amor, nessa, digamos assim, nessa vida que eu estou vivendo agora, de santidade, eu quero dizer, tentando viver o evangelho e os 10 mandamentos, então eu vou morrer, mas morrer Cristo, e vou ressuscitar, e vou para o céu. Porque mesmo que morra, viverá. Mas Jesus está falando, não é viverá novamente. Que nem vai ressuscitar Lázaro. Não. Ele vai ressuscitar no terceiro dia e vai para o céu. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê nisto? Respondeu ela, sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devias vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu cair o joelho diante dele, disse: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente
ficou profundamente comovido e perguntou: Onde é onde colocaste? Respondeu: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Repare que Jesus chorou. Marta corre para os pés de Jesus e fala: Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus vê a cena de Marta chorando, aquele povo, Jesus se abate. Então Jesus chora. Quando Jesus chora, está dizendo para você e para mim: Jesus é carne e osso. Sentia dor, sentia remorso, sentiu pensamento humano. Chorou. Porque Jesus amava Lázaro, gostava de Lázaro. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não poderia também ter feito com Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tira a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se crês verás a glória de Deus? Tirai então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graça, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escuta, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que que tu me enviaste. Veja que Jesus fala assim. A oração que Jesus fala: Pai, eu te louvo porque me escutaste. Então Jesus está falando o quê? Que tudo que faz é ordem de Deus. E se ele faz o que faz é porque Deus mandou. E se ele ia fazer isso, era para aquele povo acreditar que Deus existe e que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E Deus não estava ali mentindo. Então, aparentemente a morte de Lázaro, aquele povo, foi ruim. Chorou todo mundo, Jesus chorou. Mas se ele não tivesse morrido 4 dias, não tinha acontecido o que tinha acontecido. Então, é preciso acontecer a coisa ruim com nós ou com nossa família para que a glória de Deus se manifeste. Senão a glória de Deus não tinha como se manifestar. Se só existisse o bem, vamos supor, se existisse só Jesus, o inimigo não estivesse aqui, como é que você ia saber que Jesus existia? Se você e eu sabe, é porque o inimigo está aqui provocando e ao mesmo tempo Jesus está conosco, enviando um profeta, enviando um anjo, defender, nos orientar, pessoas para nos defender. Então, a pior doença, eu sei que se tiver alguém, não pegue por outro lado, vou te ajudar. Da pior doença a mais, não, da doença mais grave a mais leve, acontece na nossa família ou até com nós mesmos. Ali não é para nos derrubar, nos deixar no chão. Não, ali acontece para a glória de Deus se manifestar na nossa família. Ou seja, às vezes a gente esquece de Deus, só vai lembrar com a doença, com um problema dentro de casa. Então Jesus está dizendo aqui para que povo, está dizendo para Deus que não é por causa dele, mas sim para converter aquele povo que estava ali, acreditar nele, crer nele, que era verdadeiramente filho de Deus. Era isso que ele estava falando.